Mas podem ficar à vontade, vamos conversando aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai conversando aqui, certo? Vamos ver se não der tempo de terminar hoje, a gente termina amanhã e tira mais dúvidas amanhã também. Bom, então era isso como eu acabei de falar para vocês sobre os álcoois, sobre compostos contendo hidroxila. A hidroxila ela pode aparecer em duas regiões diferentes, certo? Se a hidroxila estiver livre, se ela estiver num meio onde não há ligação de hidrogênio, e para isso ela precisa estar diluída, e diluída num solvente que também não faça a ligação de hidrogênio. Então ela aparece como um estiramento estreito, fino, entre 3.650 e 3.600. Em 3.600. Via de regra, vocês só vão observar esse tipo de estiramento para hidroxila se esse for o intuito do experimento. Porque quando você coloca, se você colocar um álcool sem outro solvente, ele vai estar em ligação de hidrogênio. Se você colocar um álcool e tiver água presente, ele vai fazer ligação de hidrogênio. Então, para que esse estiramento apareça, eu preciso escolher, não, eu quero ver esse álcool sem fazer ligação de hidrogênio. Certo? A maior parte das hidroxilas que vocês vão observar são essas que apresentam esse pico largo, essa banda larga, entre 3.000, próximo a 3.400, entre 3.400 e 3.300, certo? Ela vai aparecer para álcoois, para fenóis, para compostos hidroxilados de forma geral, certo? Ela só não vai aparecer se eu dissolver esse álcool num solvente que não faça a ligação de hidrogênio, né? Tem que ser um solvente aprótico. Além do estiramento, eu vou ver a deformação dessa ligação, né, da hidroxila e do carbono, entre 1.440 e 1.220. É um pico fraco e ele não dá tanta informação estrutural, porque normalmente você vê ele vai aparecer abaixo das deformações de CH3. Então não leva não vai trazer tanta informação. E como eu tinha falado antes, falei para o éter, mas vai aparecer próximo, né? A ligação CO, ela vai apresentar um estiramento que normalmente vai ser entre 1.260 e 1.000, certo? Então, observando, a presença da hidroxila já é característica de álcoois e fenóis. Mas aí, para ser mais correto, assim, se eu quiser realmente confirmar, eu vou procurar o estiramento de ligação CO, entre 1.260 e 1.000, certo? Vamos dar uma olhadinha. Os espectros de álcoois, eles são bem característicos, né? Estiramento de hidroxila largo, né? Hidroxila em ligação de hidrogênio. Nesse caso aqui, eu tenho um hexanol. Um hexanol, então ele é um composto saturado, eu não tenho duplas ou triplas ligações, então os meus estiramentos de CH vão ser todos abaixo de 3.000, pouco abaixo de 3.000, certo? E aqui eu vou ter metilas e metilenos. Eu vou ver a deformação de CH2 próximo a 1.475 e a de CH3 próximo a 1.365, se não me engano. Vou ver os estiramentos CO, estiramento CO, nesse caso aqui próximo de 1.000, então ele pode aparecer entre 1.260 e 1.000. E aqui, como eu tenho 5 metilenos em sequência, eu vou observar o meu estiramento, a minha deformação de cadeia longa, certo? Próximo a 720. Eu tinha assinalado aqui. Carbono sp3 ligado a hidrogênio, carbono sp3 ligado a hidrogênio, cadeia de pelo menos 4 metilenos em sequência. E aí o resto é hidroxila e ligação CO. E aí eu determino que eu tenho um álcool, certo? Vocês vão ver a diferença. Como é que eu vou saber se é um álcool ou um fenol? A diferença vai ser a presença dos sinais de aromáticos aqui nessa região. Eu vou mostrar mais à frente. De novo, ligação de hidrogênio.
hidroxila em ligação de hidrogênio, um composto saturado, não tem saturações, os sinais aqui próximo a 3.000, um pouquinho abaixo, e vocês veem que o estiramento, aqui, como eu tenho um álcool agora num carbono, no metino, né, não é um álcool mais terminal, é um álcool secundário, vocês veem que o estiramento CO já aumentou um pouquinho a região onde ele aparece, né? Em vez de estar próximo de 1.000, como o anterior, ele está mais próximo de 1.100. Certo? Beleza? Aqui eu não tenho mais aquele sinal de 720. A presença da hidroxila é bem característica em ligação de hidrogênio. Deixa eu ver aqui. Tá. Esse 2,4,4 trimetil-1-pentanol, ele é usado como combustível, ele tem vários usos na indústria, e a gente vai observar os mesmos tipos de estiramentos e deformações, certo? Então eu tenho aqui a hidroxila, tenho os carbonos sp3 ligados a hidrogênio, estiramento CH, aqui. Eu vou ter CH2 CH3, CH2 CH3, deixa eu ver mais, e vou ter o estiramento de CO em 1040. Então, vocês veem, para álcool primário, apesar dessa cadeia ser ramificada, a hidroxila está no carbono terminal. Então, para álcool primário, ele fica mais próximo de 1040, certo? De 1000, aliás, né? Então, ficou em 1040. Bem característico. Para saber se eu tenho um álcool, a presença dessa hidroxila é muito característica. Como eu tinha falado para vocês, quando eu tenho a hidroxila em ligação de hidrogênio, ou sem estar em ligação de hidrogênio, está livre, eu vou ter estiramentos diferentes, bastante diferentes. Então, aqui eu tenho dois espectros, duas expansões do espectro desse composto aqui, certo? Desse álcool primário. Então, eu tenho um espectro com diluído, ele dilui em quê? Ele dilui em tetracloreto de carbono, certo? Então, no espectro, nessa figura A, ele está diluído em tetracloreto de carbono a 0,03 molar, certo? E na figura B, ele está diluído no mesmo solvente, só que a 1 molar, certo? Então, o tetracloreto de carbono é aprótico, não vai fazer ligação de hidrogênio. Quando você coloca o álcool em baixa concentração, ele vai ter a hidroxila livre, sem fazer ligação de hidrogênio. Vocês veem que é um sinal bem mais fino, bem mais estreito, e vai estar mais acima, mais próximo de 3.600, acima de 3.600. Quando ela está mais concentrada, a 1 molar, então eu já vejo a hidroxila ligada, em ligação de hidrogênio, então vai estar mais próximo de 3.300 e com um sinal mais largo, certo? Aqui ainda tem, como o solvente, apesar de ter uma concentração maior, ainda tem uma fração desse álcool sem fazer ligação de hidrogênio, certo? Então eu ainda vejo aqui a hidroxila livre, mas o sinal é bem pequeno. Beleza? Então, para observar a hidroxila livre, eu vou ter que realmente diluir esse álcool em um solvente aprótico. É muito raro observar hidroxila livre sem que essa seja a minha intenção. Alguns compostos podem também fazer ligação de hidrogênio intramolecular, mas o resultado vai ser o mesmo. Você vai ter hidroxila ligada com ligação de hidrogênio, fazendo essa banda, assim, esse sinal mais largo. Dúvidas até aqui? Bom, então, aqui a gente caminha para os fenóis. Qual a diferença do álcool para o fenol? A hidroxila do fenol vai estar ligada diretamente ao anel aromático. Essa é uma distinção importante, certo? Se eu tiver uma cadeia lateral
não é um anel aromático, em uma cadeia lateral, e a hidroxila estiver ligado a um carbono alifático, isso aqui não é um fenol, certo? É um álcool que tem um anel aromático ligado. Para que seja considerado, vocês sabem, né? Isso é de orgânica básica. Para que seja um fenol, eu preciso que a hidroxila esteja diretamente ligada a um anel aromático. Certo. Então, se vocês lembrarem lá dos... Como eu falei, a gente vai acrescentando o conhecimento um em cima do outro. A gente já viu os aromáticos, o que é que determina os aromáticos, as três principais regiões. Então, a gente vai ver a região de estiramento dos carbonos aromáticos, certo? C dupla C. Lembrem que o aromático ele é um pouco, assim, quimicamente ele não é... Ele é um pouco diferente do que a gente esperaria, mas aqui a gente vai tratar como se essas ligações fossem duplas, certo? Mas vocês sabem que as ligações aromáticas ela tem caráter parcial duplo, caráter parcial de ligação simples, então eu não tenho ligações fixas, né? Os elétrons vão girando, estão deslocalizados, mas a gente vai tratar aqui como se fosse C dupla C, pelo menos parcialmente. Então, a gente vai analisar três regiões para ver a presença do anel aromático. A região dos estiramentos de C carbono, né, de ligação C-C do anel aromático, a região do overtone, aqui entre 2000 e 1660, e vai ver a região de deformação fora do plano, aqui embaixo, certo? Então, deixa eu ver se eu coloquei pronto. Então, para analisar os fenóis, primeiro, eu vou determinar que é realmente um fenol, que eu tenho uma hidroxila, aqui, certo? Então, eu tenho uma hidroxila próximo entre 3.600 e 3.200. Eu tenho hidrogênios ligados a carbono sp2, ou pelo menos com caráter sp2, aqui, certo? E aí eu vou observar que eu tenho a região de overtone. Esse overtone aqui, quando vocês compararem com as tabelas do livro, vocês vão ver que esse aqui é um overtone característico de anel aromático monossubstituído, certo? Então aqui eu já tenho uma indicação de que esse composto aqui é um fenol e que eu não tenho outros substituintes ligados ao anel. Aí eu vou dar uma olhadinha na região do anel aromático. Para monossubstituído, eu vou ter esse perfil de três estiramentos, né? Um próximo a 1.600, outro acima, próximo a 1.500 e outro próximo a 1.470. Então, eu determino que eu tenho um anel aromático. Lembram, né? De 1.600 a 1.450, normalmente eu tenho sinais de estiramento C dupla C. Beleza? Além disso, eu vou ter a ligação CO. Nesse caso, é uma ligação de carbono sp2, de caráter sp2. Então, ela aparece mais acima, 1.360. Eu vou ter a deformação no plano e vou ter o estiramento. Além da deformação no plano CO, eu tenho o estiramento CO também, próximo a 1.224. Beleza? E aqui na região do deformação fora do plano, eu vou observar também o padrão de substituição de aromático monossubstituído. Então, vou ter dois sinais. Um próximo a 690 e o outro a 750, acima de 750, certo? E aí isso determina que eu tenho o meu fenol e que ele não tem substituintes. Além disso, eu tenho outra deformação fora do plano da ligação OH, aqui embaixo. Então, todo esse espectro ele me permite determinar que eu tenho um fenol e que esse fenol não tem outros substituintes, certo? O fato de eu não observar estiramentos aqui abaixo de 3.000, um pouco abaixo de 3.000, já me leva a crer que eu não tenho substituintes, pelo menos não substituintes alquila, nesse fenol, certo? E isso é confirmado pelo overtone e pela região de deformação fora do plano. Beleza? Dúvidas? Dúvidas até aqui? A gente só vai firmar mesmo nos exercícios. Vamos exercitando e vamos trazendo as dúvidas.
E aí, como a gente viu lá para os aromáticos, se eu tiver fenóis, eu posso ter fenóis com um padrão de substituição, se eu tiver substituintes ortometa para, ou posso ter fenóis polissubstituídos. Se eu tiver um padrão, se eu tiver um para-metilfenol, por exemplo, então eu tenho a região da hidroxila, eu tenho os estiramentos CH, então como eu tenho agora aqui esse CH3, eu tenho tanto esse CH de anel aromático acima de 3.000, como o CH3 abaixo de 3.000, certo? Além disso, eu vou observar. Eu posso observar primeiro que eu tenho a região do aromático, entre 1.600 e 1.450. E aí, eu sei que eu tenho esse anel aromático. Eu sei que eu tenho um fenol, tenho um carbono sp2 ligado ao oxigênio. Eu tenho carbono sp3 também presente. Isso aqui me diz que eu tenho carbono sp3. Então, eu quero observar como esse anel aromático está substituído. Eu sei que eu tenho hidroxila e eu sei que o outro substituinte é um grupo alquil. Na região do overtone, juntando a região do overtone e a região de deformação fora do plano, eu determino que esse padrão de substituição é de um composto para substituído, de um anel aromático para substituído. Overtone característica de para, região de deformação fora do plano, ou UP, de para substituído também. Eu sei que é mais complicado de observar isso olhando só para o espectro, mas como eu estou falando para vocês vão ter que observar, comparar com as tabelas, com os quadros, certo? Dúvidas? Professor, poderia explicar de novo essa última parte dos parasubstituídos, que eu acabei não escutando. Tá. Como eu tinha falado para vocês lá na última aula, o padrão de substituição no anel aromático, eu vou determinar esse padrão observando essas duas regiões. A região do overtone, que vai de 2.000 a 1.660, e a região de deformação angular fora do plano, ou UP, OOP. Você vai encontrar os dois nomes no livro. Esse padrão de substituição do overtone, tanto o padrão de substituição do overtone como do UP, ele é característico de anel aromático para substituído, certo? Eu só vou determinar esse padrão de substituição comparando com as tabelas. Com o tempo você vai pegando, você consegue observar que esse padrão aqui é realmente de para, mas isso é mais complicado de pegar agora no começo. Beleza? Então primeiro você determina que tipo de composto eu tenho aqui. Eu tenho um fenol. Eu tenho hidroxila ligada a anel aromático. Como é que eu sei disso? Eu vejo a região da hidroxila e vejo a região do estiramento CO. Estiramento CO de carbono ligado ao oxigênio, carbono sp2, certo? Mais próximo de 1.200. Eu vejo que eu tenho um anel aromático por causa dessa região aqui. E aí eu vou olhar as regiões que determinam o padrão de substituição, o overtone e a região de deformação fora do plano. Olhando essas duas regiões é que eu determino o padrão. E aí a gente vai comparar com as tabelas do livro, né? Então, deixa eu ver aqui. Então aqui eu tenho os padrões de substituição do overtone, por exemplo. Se ele é mono substituído, bi substituído, cadê o para? Para substituído. Certo? Então, observando a tabela, no para substituído eu vou ter um sinal mais intenso e do lado um sinal menos intenso, vizinho. Se eu observar aqui, eu vou ter o sinal mais intenso, o sinal menos intenso, certo? No caso da deformação angular fora do plano, eu vou observar também, primeiro, a região, mais próximo de 800, e a quantidade dos sinais também. E aí a gente vai olhar também lá na tabela. Beleza? Dúvidas? Tá. Certo. Então vamos continuando. A gente já falou um pouquinho dos éteres, mas basicamente os sinais característicos dos éteres vão ser a presença da ligação CO entre 1.300 e 1.000
e a ausência de carbonila e hidroxila, certo? Eu posso ter uma ligação CO, e essa ligação CO ela ser de álcool, de fenol, de ácido, de éster, certo? Mas aí, se eu tenho o estiramento CO entre 1.300 e 1.000, e não tenho composto, eu não tenho a carbonila, não tenho hidroxila, eu já começo a pensar no éter, certo? Quando eu posso ter éteres, de forma semelhante às cetonas, eu posso ter éteres que tem as duas porções alquílicas, as duas porções fenílicas, ou um lado fenílico e um lado alquílico, certo? E aí, se eu tiver um lado fenílico e um lado alquílico, normalmente eu tenho duas bandas, dois estiramentos, um em 1.250 e o outro em 1.040. Quando eu só tenho alifático, eu vou ter em 1.120. E aí eu vou observando no espectro, certo? Então aqui eu tenho um éter alifático, carbono sp3 ligado a hidrogênio, deixa eu ver aqui, carbono sp3 ligado a hidrogênio, deformação de CH3, deformação de CH2, deformação de CH3, e o estiramento da ligação CO, certo? Então eu tenho um carbono ligado diretamente a um oxigênio, não tem hidroxila, não tenho carbonila, a minha sugestão já passa a ser de um éter. Quando eu tenho um éter aromático, que nesse caso aqui eu tenho um éter que um lado é aromático e um lado é alifático, aí eu vou observar os estiramentos correspondentes à fração aromática e à fração alifática. Então eu vou ter carbono sp2 ligado a hidrogênio, carbono sp3 ligado a hidrogênio, vou ter os sinais do anel aromático, vou ter os estiramentos de CO. Então, vocês lembrarem que eu falei, quando uma porção é alifática e uma porção é aromática, eu vou ter os dois estiramentos, certo? E aí eu ainda tenho, aqui eu não destaquei, mas eu tenho o overtone, a região do overtone, de aromático monossubstituído e de aromático monossubstituído também na deformação angular fora do plano. Esses três sinais aqui. E aí eu determino que eu tenho um éter que tem uma porção alifática e uma porção aromática. Vejam, observem bem, eu tenho aqui um CH3. Se eu tiver um CH3, se eu tiver um grupo, eu tenho uma metila, grupo metil. Se eu tiver um grupo etil em vez de metil, esse padrão aqui vai mudar um pouquinho, certo? Mas eu não vou, é muito difícil ter certeza que eu tenho um etila. Se eu tiver uma propila, é muito difícil de diferenciar entre uma propila e uma etila, por exemplo. Mas eu consigo determinar que esse éter tem uma porção aromática e uma porção alifática, certo? E aí, para determinar a estrutura, quando a estrutura é mais complexa, para determinar realmente a estrutura exata daquela molécula, eu vou precisar de mais informações, certo? Pode ser por outras técnicas espectroscópicas ou por informações prévias que eu já tenho daquele composto. Dúvidas até aqui? A gente pode entrar na classe de compostos, ou nas classes de compostos mais extensas. Certo, vamos lá. A gente já conversou um pouquinho sobre compostos carbonílicos, mas agora a gente vai destrinchar mais, certo? Então, a gente vai trabalhar com as principais classes de compostos orgânicos que têm carbonila, certo? Pelo menos as básicas, né? Claro, tem várias outras classes que apresentam carbonila também, mas a gente não vai entrar tanto nelas agora. Para compostos carbonílicos, eu posso ter, principalmente, assim, essas são as principais classes: aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, amidas, cloreto de acila e anidridos. São as principais que a gente vai olhar agora. Para todos esses compostos, a carbonila vai aparecer entre 1850 e 1650. A depender do que eu tiver ligado a essa carbonila, essa região, vocês veem que é uma região bem ampla, mas o estiramento de carbonila ele é bem estreito e ele é de alta intensidade, certo? A região onde cada uma dessas carbonilas vai aparecer vai depender do que eu tenho ligado a ela. Então, quanto maior for o poder retirador de elétrons
do grupo ligado, maior vai ser o número de onda onde essa carbonila aparece, certo? Então eu tenho um anidrido com duas bandas, uma aparecendo em 1810 e outra em 1760, os cloretos de acila, né, os aletos de acila, em 1800, e aí vai descendo. Éster, em 1735, aldeído, 1725, cetona, 1715, ácido carboxílico, 1710, e amida, 1690, certo? A gente vai ver um pouco mais de detalhes por quê. Por que esses carbonilos aparecem nessas regiões. Nós temos alguns fatores que influenciam a região onde uma carbonila vai aparecer, certo? Então, entre os principais, a gente inclui o efeito retirador de elétrons e o efeito de estabilização por ressonância. Então, o efeito retirador de elétrons, quando eu tenho um grupo que retira elétrons, eu aumento a frequência de absorção. Então, o éster, ele absorve numa região mais alta do que a amida. O efeito retirador de elétrons do oxigênio ligado a essa carbonila é maior do que a do nitrogênio. Além disso, a amida, o nitrogênio, ele tem um efeito de ressonância mais pronunciado do que o éster. O éster também pode sofrer esse mesmo efeito de ressonância, mas o efeito retirador de elétrons, o oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio, o efeito retirador de elétrons ele é mais considerável, é mais importante para essa absorção, certo? Então, grupos que têm efeito retirador de elétrons vão aumentar a frequência de absorção. Grupos que doam elétrons por ressonância vão diminuir a frequência de absorção. Além disso, eu tenho a possibilidade de ligações de hidrogênio, certo? Então, em ácidos, em ácidos carboxílicos, eu ainda tenho a presença de ligações de hidrogênio, do mesmo modo que nos álcoois, desde que eu tenha uma concentração suficiente, esses ácidos vão aparecer em ligação de hidrogênio. Por isso, também por isso, eles estão em regiões mais altas que a amida, por exemplo. Quando eu tenho grupos alquil ligado, a gente vai ver isso nas classes, viu? Quando eu tenho grupos alquil ligado, grupos numa cadeia carbônica saturada, ela tem um efeito retirador, um efeito doador de elétrons, ainda que pequeno, mas tem um certo efeito doador de elétrons. Isso faz com que a carbonila absorva uma região um pouco mais baixa. Quando eu não tenho, quanto menos grupos ligados, menor esse efeito doador de elétrons. Beleza? Além disso, o que é que modifica a região onde a carbonila absorve? Se eu tenho uma dupla ligação conjugada, eu vou ter o efeito de deslocalização, o efeito de conjugação, que faz surgir o efeito de ressonância, de forma semelhante a grupos doadores de elétrons, certo? Então, eu tenho uma mudança na região onde essa carbonila absorve. O aumento do caráter S... ia corrigir. Aqui é caráter, certo? O aumento do caráter S também influencia. Lembrem que quanto maior for o caráter S, mais próximo do núcleo está aquela nuvem eletrônica e maior a eletronegatividade do átomo ligado. Então, se eu tenho uma carbonila conjugada, eu reduzo a frequência de absorção. Beleza? Se eu tenho essa dupla ligação CO, se ela está conjugada, eu diminuo o caráter de ligação dupla dessa ligação carbono-oxigênio por conta da conjugação e do efeito de ressonância. Então, quando eu tenho uma cetona insaturada, a frequência de absorção desce de 1715 para 1690. Quando eu tenho um grupo aromático ligado, ela desce para 1700. Quando eu tenho um ácido conjugado, ela desce de 1710 para 1680, certo? Então, os principais fatores que a gente vai observar que influenciam na região de absorção da carbonila vão ser efeito de retirador ou doador de elétrons e efeito de conjugação, certo?
Opa. Tá. Quando eu tenho a carbonila ligada no anel aromático, eu também tenho o efeito do tamanho do anel, como a gente observou anteriormente para compostos cíclicos, certo? Então, a tensão anelar, ela aumenta a região de absorção. Quando eu tenho um anel, quanto menor o anel, maior a região de absorção dessa cetona. Então, um anel cíclico, uma pentanona cíclica, né, a ciclopentanona, eu eu aumento essa frequência de absorção de 1715 para 1745. Se o anel for menor, uma ciclobutanona, eu aumento ainda mais, de 1715 para 1780. Isso acontece de forma semelhante nos ésteres cíclicos, né, nas lactonas. Uma lactona cíclica com um anel de 5 membros aumenta de 1735 para 1770, e uma amida cíclica, ou uma lactama, também aumenta de 1690 para 1715, certo? A tensão anelar, de forma geral, ela aumenta a frequência da absorção. Quando eu tenho ligação de hidrogênio intramolecular, como é o caso do ácido, eu tenho também a influência dessa conjugação, né? Dessa ligação na frequência de absorção da carbonila. Certo? Então, a carbonila de éster, a gente observa, isso é comum por exemplo, além do metil salicilato, eu posso ter carbonilas, por exemplo, de flavonoides, que podem apresentar a ligação de hidrogênio intramolecular. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Se eu tiver... por exemplo, flavonoide, eu posso ter uma ligação de hidrogênio intramolecular dessa carbonila aqui. Aí eu mudo a frequência de absorção, certo? Eu tenho que ter isso em mente quando eu vou analisar a estrutura daquele composto que eu estou trabalhando. Tá. E aí a gente vai olhar as classes, certo? Vai olhar cada uma das classes de compostos carbonílicos. Dúvidas até aqui? Não? Posso continuar? Então, vamos lá. Certo. Eu posso ter uma carbonila que tem um grupo alquilo ligado a ela, dois grupos alquilo. Eu posso ter uma carbonila ligada a oxigênio, a nitrogênio. A gente vai começar com a carbonila de aldeído. É um grupo mais simples. Então, eu tenho um hidrogênio. Para ser um aldeído, eu preciso ter um hidrogênio ligado à carbonila. Certo? Isso faz com que eu observe, isso facilita observar, determinar a classe que eu estou estudando, porque eu tenho esse hidrogênio. O aldeído vai ser o único que tem o carbono carbonílico ligado a um hidrogênio, certo? Mas vamos primeiro olhar a absorção da carbonila. Então, ela aparece entre 1740 e 1725 em aldeídos alifáticos. Se eu tiver um aldeído conjugado, se essa conjugação for alifática, se a conjugação é carbonila, então eu tenho no carbono alfa, entre o carbono alfa e o carbono beta, eu tiver uma dupla ligação, essa carbonila ela vai descer para 1640. Certo? Se ela for aromática, ela desce ainda mais. Eu vou ter sinais
entre 1600 e 1450. Ah, não, isso aqui é do anel. Entre 1700 e 1660. Certo? Além disso, a conjugação com a carbonila, ela muda também a região de absorção da dupla ligação. Mas vamos focar na carbonila por enquanto. Beleza? Se eu tiver um sistema maior, com a conjugação maior, então, por exemplo, eu tenho duas duplas, ou uma dupla e um anel aromático, essa carbonila vai absorver próximo a 1680. Certo? Além disso, para determinar que essa carbonila é de um aldeído, eu vou observar a ligação CH. Então, eu tenho um estiramento que aparece aos pares, um entre 2860 e 2800, e o outro entre 2760 e 2700. Esse estiramento aqui, às vezes, ele pode ser encoberto por outros estiramentos que ele está mais próximo da região de carbono alifático, né? De alifático não, de carbono saturado ligado a hidrogênio. Então, às vezes, ele pode não aparecer. Mas esse aqui é mais fácil de observar, porque não vai ter mais nada próximo. Então, se eu observar aqui o estiramento de CH de carbono sp3, e eu tenho os estiramentos de aldeído, do CH de aldeído, o de 2860, mais ou menos, 2850, ele está encoberto pelos demais hidrogênios, né, os demais estiramentos de CH, mas o de 2760 eu consigo enxergar bem, certo? Então, para observar nesse composto aqui, eu tenho um aldeído de cadeia longa, com 9 átomos de carbono. Então, eu tenho a carbonila, certo? Estiramento de carbonila. Eu vou ter os dois estiramentos de CH, o de maior frequência ele está aqui encoberto, fica um pouquinho mais difícil de ver, mas eu vejo o de 2760. E aí, no mais, eu vou ter os outros estiramentos característicos da cadeia carbônica. Como eu tenho uma cadeia longa, eu vou ter a deformação em 720, eu tenho estiramento de deformação de CH2 e CH3, certo? E assim por diante. Então, como é que eu sei que é um aldeído? Eu tenho a carbonila nessa região, como ela não tem conjugação nenhuma, ela vai aparecer próximo entre 1740 e 1725, e eu vejo pelo menos um dos dois sinais. Nesse caso aqui fica muito difícil de ver o de maior frequência, mas aí eu vejo de frequência menor, 2760, mais ou menos. Não tenho hidroxila, não tenho ligação simples CO, aqui entre 1200 e 1000, 1260 e 1000. Então eu sei que isso aqui é um aldeído. Certo? Conseguiram entender? Quando eu tenho uma conjugação, essa ligação CO reduz um pouquinho em frequência, e a ligação C dupla C também reduz um pouco. E eu vou observar agora os estiramentos de CsP2 ligado a hidrogênio, aqui em cima, estiramentos do aldeído, junto com o estiramento de CsP3. Beleza? Então eu tenho carbono ligado a hidrogênio, tanto sp2 como sp3, carbonila, dupla ligação, e assim por diante. Dúvidas? Todo mundo acompanhando? Sim, professor. Beleza. Então, como é que eu sei que é um aldeído? Tem a carbonila, entre 1740 e 1725, a não ser que eu tenha conjugação. Eu tenho os estiramentos de CH, e aí eu vou observar o restante do espectro. Nesse caso aqui, pronto, esse aqui, o benzaldeído, um aldeído aromático, ele é ainda mais fácil de determinar que eu tenho realmente um aldeído, porque eu não tenho carbono sp3 nenhum nessa estrutura, certo? Então eu vou observar CH de carbono sp2 ligado, CH de aldeído. Além disso, eu tenho a carbonila, o anel aromático, o padrão de substituição, monossubstituído, na região de deformação angular e no
overtone. Certo? Então, os estiramentos de CH de aldeído, carbonila de aldeído, e o restante é do anel aromático. Certo? Dúvidas? Certo. Então, eu sei que a carbonila de aldeído ela vai aparecer entre 1740 e 1725. E aí eu vou descendo na região de absorção no espectro. Quando eu não tenho hidrogênio ligado, a carbonila ela absorve na região mais baixa, entre 1720 e 1708. Vocês vejam que a região de absorção é próxima, certo? Do aldeído acaba, aldeído sem conjugação, acaba em 1725, a da cetona sem conjugação começa em 1720. Mas eu já observo, a primeira coisa que eu vou observar é que eu não tenho hidrogênio ligado. Então, aqueles dois sinais, um acima de 2.800 e outro abaixo de 2.800, não vão aparecer, certo? Então, já suspeito da cetona. Da mesma forma, se eu tiver conjugação, esse sinal vai reduzir. O que antes era 1720 a 1708 passa a ficar entre 1700 e 1675. Se for uma fenila, ela reduz também, 1700, 1680. Eu não vou ter ligação C de carbonila ligada a hidrogênio. Então, a primeira coisa que me sugere que eu tenho uma cetona. Além disso, eu tenho que observar se eu tenho hidroxila. Se eu não tiver hidroxila, também é provável que eu tenha uma cetona. Aliás, não só hidroxila, mas se eu tenho ligação simples, CO, eu posso ter um éster, né? Além disso, eu vou ver essa ligação, essa deformação angular que aparece entre 1.300 e 1.100. É de média intensidade, então não é tão fácil de confundir com o C simples, ligação simples O. E aí a gente vai observar no espectro como é que isso funciona. Então eu tenho estiramento. Nesse caso aqui eu já tenho conjugado, né? Deixa eu ver se tem alguma sem conjugação. Então eu vou observar o restante da cadeia, que eu já estou acostumado, certo? Carbono sp2, como eu tenho a dupla. Carbono sp2 ligado a hidrogênio, carbono sp3 ligado a hidrogênio. Carbonila, mais um pouco abaixo de 1.700, conjugada. A dupla ligação também conjugada. Beleza? E a deformação que eu mostrei aqui atrás, cadê? Essa deformação que eu mostrei aqui, entre 1.300 e 1.100. Ela aparece aqui. Certo? Todo mundo entendendo? Sim. Uhum. Vamos lá. Aqui eu tenho ela conjugada a uma dupla ligação e aqui eu tenho ela conjugada a um anel aromático. A conjugação no anel aromático vai aparecer da mesma forma. Então, eu vou ter a carbonila abaixo de 1.700, o sinal do anel aromático aqui. Aqui eu tenho carbonos, tanto sp2 como sp3 ligado a hidrogênio. Eu vou ter a deformação dessa ligação entre a carbonila e os dois carbonos, um de cada lado, que aparece entre 1.300 e 1.100. E o restante é o padrão de substituição de monossubstituído do anel aromático. Certo? Deformação angular e overtone. Beleza? Dúvidas? Não? Tá. Quando eu tenho cetonas conjugadas, como a gente observou, quando eu tenho umas cetonas conjugadas, eu vou variar a região de absorção da minha carbonila, certo? Então, para um anel, para uma cetona de cadeia aberta, ou uma cetona que faz parte de um anel, mas que tem pouca tensão anelar, um anel de 6 membros, 7 membros, eu não vou ter tanta
influência na região de absorção da carbonila. Mas à medida que eu mudo essa conjugação, eu vou mudando a região onde ela absorve. Então, se eu tiver um anel tenso, eu começo a diminuir essa conjugação. Se eu tiver anel aromático, essa região diminui mais, assim como dupla ligação. Se eu tiver 2 anéis aromáticos, se a acetona for diaromática, reduz mais ainda. E se eu tiver ligação de hidrogênio intramolecular, essa acetona ela absorve na região ainda mais baixa, no 640. Certo? Então, como vocês podem observar, a conjugação vai diminuindo a região de absorção dessa acetona, como a gente já viu anteriormente, né? Além disso, quando a acetona está num anel, como eu falei aqui, quanto maior o anel, quanto menor a tensão anelar, menor vai ser essa influência. Então, se eu tiver uma acetona alifática de cadeia aberta, ela vai absorver em torno de 1715. Se ela for de cadeia fechada, se ela for um ciclo, se eu tiver um ciclo maior de 7 membros, isso aqui diminui. E à medida que o anel vai diminuindo, a tensão anelar faz com que a frequência de absorção aumente. Então, uma ciclohexanona, ela tem uma tensão anelar baixa, e por isso ela absorve na mesma região de uma acetona de cadeia aberta. E à medida que você diminui o tamanho do anel, vai aumentando a frequência de absorção. Certo? No caso dos cetenos, onde eu tenho a carbonila e uma dupla ligação diretamente ligada ao carbono carbonílico, eu tenho um máximo de tensão. Apesar de não ser um anel, eu tenho um máximo de tensão. Então, esse sinal vai lá para cima. Beleza? Então, conjugação com duplas ligações ou estruturas que sejam capazes de fazer deslocalização de elétrons por ressonância, reduz a frequência de absorção. O aumento da tensão anelar aumenta a frequência de absorção. Dúvidas? Não, professor. Deixa eu ver uma coisa aqui. Certo. Vamos lá. Qualquer coisa é só parar. Deixa eu ver se falta muito. Eu acho que a gente não vai acabar hoje, mas ainda dá para adiantar um pouquinho, certo? Professor, surgiu uma dúvida agora. Se por um acaso uma molécula tiver 2 grupos funcionais que a intensidade, quer dizer, que no número de onda eles se cruzam, como é que a gente consegue identificar isso? Eu não sei se eu me fiz entender. Eu acho que eu consegui entender. Se eu tiver a absorção numa região que ela seja concomitante, se eu tiver as dois, por exemplo, se eu tiver... Digamos que numa mesma molécula eu tenha um éster de um lado e uma cetona do outro. Opa. Eu tenho a estrutura assim. Então, eu tenho 2 carbonilas que vão absorver em regiões um pouco diferentes, certo? Só que a depender da proximidade dessa carbonila, ela pode aparecer como 2... Deixa eu ver se eu consigo alguma forma aqui. Eu acho que eu não vou conseguir desenhar, mas eu vou desenhar à mão, depois eu mostro para vocês. Eu vou ter 2 sinais, certo? 2 sinais de carbonila. Esses 2 sinais, eles podem coalescer, podem fazer um sinal mais largo. E aí eu vou observar alguma coisa mais próxima de um sinal de hidroxila, sabe? Aquele mais largo. Aí fica mais difícil de eu determinar o que é que eu tenho ali. Eu posso suspeitar que eu tenho mais de um sinal ali, mas eu vou precisar de mais informações.
certo? Não necessariamente eu vou conseguir determinar que tipo de estrutura eu tenho ali. Vai depender das informações que eu tenho. Mas pode sim acontecer, certo? Principalmente em moléculas mais complexas. Então, quando você pensar, por exemplo, a gente está falando de metabólitos secundários, estou falando de metabólitos secundários principalmente, mas eu posso trabalhar com metabólitos primários, por exemplo, se eu quiser fazer uma análise por RMN uma sequência de aminoácidos, certo? Nessa sequência de aminoácidos, eu vou ter várias carbonilas diferentes, em ambientes químicos diferentes, eu vou ter aminas, dependendo do ponto isoelétrico daquela sequência. Eu vou ter mais ou menos regiões carregadas, então fica bem mais complexo. Aí eu vou ver os sinais se misturando, digamos assim. E aí fica mais difícil. A gente vai ter que procurar no espectro as regiões que vão nos dar mais informações. Mas é mais complicado, sim. Certo, posso seguir? Mais alguma dúvida até aqui? Tá, vamos lá. Certo. Com o que a gente viu até agora, para ácidos carboxílicos, eu vou ter duas principais observações a fazer no espectro, certo? Como a gente está tratando de compostos carbonílicos, vamos olhar primeiro para a carbonila. Então, eu vou ter uma carbonila entre 1730 e 1700. Mas como vocês já viram até aqui, as outras carbonilas absorvem na região próxima. O que é que vai determinar que eu tenho um ácido carboxílico? Eu tenho uma hidroxila, normalmente com uma ligação de hidrogênio bem forte, e com uma banda que vai desde 3.400 até 2.400. Então, ela é bem larga. Ela, inclusive, encobre as absorções de CH, quando eu tenho um ácido carboxílico, certo? Além disso, eu vou ter, além da carbonila, de carbono dupla O, eu vou ter carbono simples O, ligação simples O. Então, eu vou observar o estiramento entre 1.320 e 1.210 dessa ligação CO. Então, eu acho que o ácido carboxílico é o mais fácil de observar. Certo? Olhem a largura dessa banda de hidroxila. Então, quando você tem um ácido na molécula, você tem uma carboxila na molécula, é muito fácil de observar. Certo? E aí o estiramento de carbonila vai aparecer nessa região, né? 1730 a 1700. Eu vou ter, além do estiramento C dupla O, eu vou ter o estiramento de ligação simples, e o restante é a cadeia carbônica, né? Tem o metino, e tem o metila. Carbonila, CO e a hidroxila. Não tem erro no ácido carboxílico. Não tem muito o que procurar. Não. Quando você tem uma carboxila na estrutura, ela aparece muito facilmente no espectro. Tranquilo até aqui? Sim. Bom, seguindo, ésteres. A diferença do éster para o ácido carboxílico é que eu não vou ter mais, no espectro, né, obviamente, diferenças químicas eu tenho várias. Mas no espectro, a principal diferença é eu não vou ver essa banda de hidroxila de ácido. Certo? Então, no éster, eu vou ter C dupla O, C simples O e não tenho OH. Eu vou ter a carbonila numa região mais alta, 1750 a 1735. Como a gente já observou até aqui, se eu tiver dupla ligação ou anel aromático, a conjugação faz com que esse sinal reduza de frequência, né? A região onde ele aparece reduz. Beleza? Se eu tiver as cetonas cíclicas, né? As lactonas, elas têm quanto
de forma semelhante aos compostos cíclicos, a tensão anelar aumenta a frequência de absorção. Então, quanto maior o tamanho do anel, menor a frequência de absorção da carbonila. E, além disso, a gente vai ter o nosso já conhecido estiramento de ligação sigma CO entre 1.300 e 1.000. Então, eu tenho, nesse caso aqui, no éster alifático, não tenho nenhum anel aromático, então eu tenho carbono sp3 ligado a hidrogênio, somente sp3, e a carbonila que aparece mais próximo de 1.750. Certo? Além disso, eu tenho os estiramentos CO, de ligação simples CO. Isso facilita a minha percepção de que é um éster. A primeira coisa que eu vou observar no espectro para determinar, ou pelo menos para sugerir que seja um éster, é essa carbonila numa região mais alta, acima de 1.735. Certo? Então, se eu tenho uma carbonila acima de 1.735, não tem hidroxila, não tem o nitrogênio, a gente vai ver a amida mais à frente, não tem o nitrogênio, então já suspeito da presença do éster. A ausência da hidroxila é um forte indicativo de que eu tenho éster aqui. Beleza? Esse sinal de hidroxila de ácido, ele é o mais fácil de... Aliás, a hidroxila, de forma geral, é um sinal muito fácil de observar. Então, quando ele não está no espectro, você, de imediato, já vê que não tem hidroxila. E aí, quando a gente tem dupla ligação conjugada, esse sinal ele diminui de frequência. Tanto a carbonila quanto a dupla ligação, ela diminui de frequência. Eu continuo com o meu estiramento CO. E eu posso observar também o padrão de substituição da dupla ligação, mas aí não está ligado à carbonila em si. Se eu tiver, da mesma forma, se eu tiver um éster aromático, um lado da molécula for aromática, eu vou observar estiramento de ser sp2 ligado a hidrogênio. Nesse caso aqui, como eu tenho um lado alifático também, eu vou ver carbono sp3 e vou ver a dupla ligação, a carbonila conjugada ao anel aromático. E volto também para o padrão de substituição do aromático como monossubstituído. Eu vou olhar a região de Overton e a região de ligação, de deformação fora do plano. Dúvidas? Deixa eu ver que horas são. Certo. Como a gente ainda está mais próximo do fim da aula, eu vou encerrar em amidas. Amanhã a gente continua a partir de amidas e tira as dúvidas que vocês tenham sobre o exercício ou as dúvidas em geral, porque na semana que vem a gente faz a nossa avaliação, certo? Deixa eu parar aqui a gravação e a gente conversa um pouco mais.